esse tema é o tema. É o tema. É onde a gente ainda não conseguiu, apesar de, inclusive, ter a todas as regras possíveis, escaneadas, estratificadas, institucionalizadas. É o tema que sempre é onde dá o problema nas relações. E vamos entender por que é simples. Na realidade, o mecanismo é muito simples. E o que... Olha, a Marianita. É isso mesmo, Santa Catarina, presentíssimas. Bom, a Fabi também está no Sul agora, né? Fabi está no Sul. Fabi está no Sul. Fabi não, Gabi. Ah, Gabi tá, isso tá que eu no falei. Sul. Não é você. A Fabi também tá, né? Então tá bom. Não, Fabi tá já em São Paulo. Oi, Fê. Mas então, a questão é, primeiro que tudo que é vivo se comunica, emite, né, no seu do mais simples sistema nervoso em relação à sobrevivência, né, existe sempre uma emissão, há uma comunicação, às vezes de defesa, às vezes de ação, mas tudo que é vivo se comunica. Então, ela não é um departamento totalmente ligado apenas à nossa espécie, né? Mas é na nossa espécie que a questão começa a entruncar, justamente porque cada um de nós é um universo com seus mecanismos de defesa e com seus receptores muito singulares e muito particulares. Então, quando a gente analisa a comunicação, 7% no processo é o conteúdo. 38% é a forma e 55% é a fisiologia. Então, o que significa isso? A fisiologia. Aquilo que você está falando, muitas vezes, fica completamente abafado pela forma como você fala e pela fisiologia. Quer dizer, o que aquele conteúdo e aquela forma estão gerando dentro de você. Tá. Certo? Então, a fisiologia Então, é a parte sim, lá dentro. então, dependendo da forma, o conteúdo, às vezes, coitadinho, aquele 7% está lá esperando ser compreendido, mas a forma, ela acaba atingindo lugares internos reativos aonde você, às vezes, sai totalmente do contexto, exatamente do conteúdo que você está trazendo. Né? Então, como somos complexos e temos bilhões de anos onde a gente vem desenvolvendo esse nosso cérebro, que hoje ele é grande, ele não era tão grande, né? Ele é grande e, na realidade, ele se acomoda todo torcidinho dentro de um determinado espaço, que é a formação do tal do neocórtex, que deveria nos dar mais discernimento, mas muitas vezes os nossos gatilhos passam por cima desse discernimento.
Então, a gente acaba sendo reativo completamente, simplesmente porque uma palavra foi colocada de uma forma onde a gente recebe erroneamente e criando muitas incongruências, né? Então, a minha primeira pergunta é para cada um de vocês, né? Quem é um buscador? Qual é a diferença entre ser um buscador ou simplesmente querer viver a vida espontaneamente, sem se preocupar em acertar? Porque isso faz uma diferença muito grande também no processo da comunicação. Existe uma diferença de você simplesmente ser a sua busca, de repente, é achar a sua essência essencial, né? O seu núcleo primordial, onde você é absolutamente aquilo e tudo que você deseja é se expressar plenamente, não se importando que existe um outro na sua frente, ou outros. Mas eu não estou julgando. Tá? Eu estou trazendo ao pensar o que cada um busca. Isso é muito importante. Porque como um ser espontâneo, como a busca da criança interior, que simplesmente pode se expressar livremente, é um caminho. E você tem as reações devidas e muitas vezes não te importa isso. Né? É o que você vai medir daquilo que você busca. Então, como buscador, né? Aquele que busca acertar num contexto mais amplo, né? Que eu coloco como as 3 ecologias. Então, como que eu posso me aprimorar minhas relações e, com isso, trazer uma boa atmosfera para onde eu estou. Né? Isso demanda consciência, porque somos animais, rugiríamos e latiríamos com absoluta facilidade e fazemos isso, e muitas vezes travestindo bonitas palavras, certo? Então, o que acontece? Quando falamos, a palavra, às vezes, é quase um nada, porque tem uma série de outras emanações que vêm junto. Nós somos vibracionais, os nossos corpos, cada um deles tem uma emissão. Né? Quando a gente entra no ambiente e fala boa tarde, pessoal, tantas coisas podem ser ouvidas a partir daí. Né? Então, não é só aquilo que eu estou falando, mas é como que eu venho emanar essa mensagem. Né? Eu sempre brinco, porque eu posso falar assim: oi, gente, boa tarde, tudo bem? Todo mundo bem? Ai, que bom que a gente está junto, né? Entende? Ou então, nossa, que coisa gostosa que a gente está aqui, né? Podendo trocar. Tudo isso entra na percepção. O corpo fala, o tom, né? A entonação. Exatamente, a entonação fala e o sentir fala, porque você pode estar falando uma coisa, entonando, porque você pode ser um expert de falar corretamente, de ter a entonação certa e estar sentindo uma coisa totalmente diferente, certo? Até demora um pouco mais, né? Para a gente perceber. Mas tudo isso é percebido. Por isso que o curso Fisiologia do Comportamento é tão importante, porque a gente tem que mergulhar
nesses níveis de vibração, se és um buscador, né? Então, aí que tá. Por Eu isso que lembrei é a primeira bastante da palavra, o que vivência. você busca, né? Ser espontâneo, né? Que é a espontaneidade, então, uma criança... É lindo, né, ver a criança sendo desenvolvida, mas ela também tem um processo de educação sobre ela, certo? Que é o grande conflito hoje em dia da questão da educação, que as crianças falam o que querem, que é tão bonitinho, né? Vão falando o que querem, fazem o que querem, no tempo que querem, mas não existe nenhuma pressão sobre essa criança, porque, afinal de contas, a essência precisa ser expressa. Eu trago um questionamento nesse sentido. Não estou sentada na cadeira da verdade. Eu estou trazendo questões. Então, primeira questão, né? Você é um buscador, uma buscadora, né? Ou simplesmente procura ser o que é, e tudo bem, não há julgamento entre esse discernimento, mas ele é importante, porque se és um buscador e se aprimoramento faz parte dos seus valores de, de, de princípio de estar no planeta, como um princípio de uma espécie que é social. Então, nós não nascemos e ficamos ermitões, cada um na sua caverna. Então, a gente aprende a partir do convívio social, né? E coletivo. Então, como que essa busca de aprimoramento pode ser refinada no processo da comunicação? Só através da consciência. Da consciência de que, inclusive, isso é uma frase que vem de grandes comunicadores que dizem 100% da responsabilidade de quando você comunica é sua. Porque a percepção do outro e a forma como você vai dançar, né? Que você vai trazer esta mensagem para o outro, requer uma sabedoria de perceber o outro, certo? Então, a empatia, ela é muito importante, mas eu coloco ela como uma interface. Eu não coloco a empatia como um pilar. Inclusive, quando eu desenvolvi as 3 ecologias, as sábias, na segunda ecologia, o aprimoramento das relações, eu estava colocando a empatia e eu troquei por responsabilidade. Por quê? Porque um psicopata é extremamente empático, né? Então, se a empatia ela é um valor, ela é um pilar, é complexo. Eu prefiro colocar como uma intermediação. Faz todo E a sentido. responsabilidade passa a ser a capacidade de responder. Então, quando eu comunico, eu também estou respondendo ao outro. Independente, eu posso iniciar um diálogo, né? Certo? Mas mesmo iniciando um diálogo, eu estou numa relação responsável em relação ao outro. E aí o que acontece, né? Então, às vezes se torna mais complexa a relação, porque você precisa medir as palavras, o tom, mas eu gosto desse desafio, porque sou uma buscadora, né? E quando a gente convive, né? E a gente convive e a gente tem amiguinhos quando é pequeno, depois adolescente, depois quando cresce, depois as relações mais íntimas, a família. Tem as pessoas que a gente
a gente abre tudo, não tem? Então, assim, que a gente fala tudo, que a gente abre tudo, que a gente não se importa muito, porque sabe que está sendo acolhido, que não vai ser julgado. E tem pessoas que a gente o tempo todo tá medindo, e escolhendo melhor as palavras, né? E a gente fica mais, às vezes, mais contido. Eu gosto dessa diversidade. Eu acho que ela é rica. Uma pessoa que me estimula a eu ter que medir melhor aquilo que eu tenho para dizer, isso é mestre para mim. Assim como eu também sou muito feliz quando eu posso, sabe, falar espontaneamente, também estou sendo acolhida. Mas todas as situações, elas são importantes para um buscador, né? Por isso que essa distinção é muito importante. O que você quer para si? Você quer simplesmente ser e poder ser uma criança livre no universo? Existe o livre-arbítrio. Eu não estou sentada numa cadeira fundamentalista dizendo, olha, gente, é o seguinte, tá? Se você não for um buscador, a gente não fala mais. Não é? São apenas são papéis que a gente aceita na encarnação, né? Ou não aceita, certo? Né? Mas a gente vai assumindo um caminho, né? Especialmente agora que a gente está com uma pressão tão grande, porque é um momento onde a sombra é sombra mesmo, né? Ela nem travestida tá. A sombra é sombra, a luz é luz, é tudo muito. Aquilo que você não diz, projeta mais. Exatamente. Não tem, assim, cinzinha tá difícil de achar, né? Você tem o branco, você tem o preto, e também é um momento da definição dessa luz interna, né? Por isso que essa primeira pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta importante, que não passa pelo julgamento, né? Não existe certo e errado, existe aquilo que você sente que foi feito para você. Sabe? Assim, sabe? Nossa, é o meu número de sapato, né? É perfeito, né? Coube para mim. Agora, a comunicação, nesse momento também tão crítico, ela está sendo vital. Porque está todo mundo com o sistema nervoso esgarçadinho, né? Assim, algumas pessoas chegando no limite. Por quê? Porque batalharam a vida inteira, certo? Chegaram no momento da maturidade e estão, assim, estão num beco sem saída. É muito complexo. Tem que ter muita compaixão, né? E a compaixão, né? Então, assim, agora trazendo o tema para os pilares que eu escolhi, né? Que é exatamente o Kit Segredos da Vida, que quando foi criado, foram escolhidos os pilares que todo mundo gostaria de ter como um pilar recheadinho, sabe? Recheadinho, assim, um pilar satisfeito. E o primeiro que se apresenta é o amor. Mas o amor não apenas como um sentimento, mas como uma inteligência cósmica, né? O amor não só como algo, né, que toca o meu peito, mas como uma estrutura de pensamento que eu sou capaz de desenvolver, né? Porque nós temos, inclusive, uma região no cérebro que abre, que toca muito a questão da transcendência. É quando a gente transcende o umbigo. Né? Então, é quando a gente tem amor próprio, então ninguém está dizendo para deixar o amor próprio, mas é quando é integrado no amor próprio a percepção do outro.
E quando a gente consegue trazer para essa expressão corporal, para essa expressão musical, para essa expressão cognitiva, né? O estar sentado, né, numa dimensão, numa arquitetura cósmica que transcende simplesmente a condição de animal que busca sobrevivência, que é uma condição que nós temos, né? Então, quando a gente consegue ampliar, né, esse lugar, né, e compreender que existe essa geometria no cosmos, né, onde nós fazemos parte como centelhas desse processo. Mas há um desenho, há uma arquitetura, e ela é possível quando nós, através desse nosso universo cognitivo, quando a gente consegue sair para uma perspectiva maior, a partir do sentimento, compreender que cada um vem de um lugar, né? Isso são ingredientes para a comunicação vitais, né? Quando somos buscadores, né? Quando queremos e buscamos aprimorar o nosso processo. Então, o amor é um vórtice supremo, né? Não só do sentimento, não só aquilo que eu sinto, né? Mas a forma como eu consigo direcionar minha energia dentro dessa arquitetura cósmica. Tem mais, nós não estamos prontos, nós estamos num processo evolutivo, né? Nós estamos num caminho, tem mais para a gente na própria perspectiva do amor. Tudo que a gente conhece ainda é novinho, né? Nós somos novinhos como espécie cognitiva, né? A cultura tem 100 mil anos, 80 mil anos, 15 mil anos de era... 15 mil, gente, 15 mil anos de era neolítica que a gente começou a plantar, e quando a gente começou a plantar, tudo mudou, toda a própria estrutura corporal mudou. Tá? O cérebro foi se desenvolvendo e ele continua se desenvolvendo, e a gente está agora fazendo uma ponte para aquilo que é chamado de transhumanidade. Tá? Mas o que é que a gente está levando nesse processo? O que a gente quer levar? Por isso que Segredos da Vida foi criado, né, como sendo o kitzinho básico que eu quero ontem, hoje, sempre. Que ele é imutável no tempo. O amor é imutável, né? Ele a gente pode mudar historicamente a forma como a gente vai expressar e até comunicar, dependendo da era que a gente estiver, né? Do século que a gente estiver, mas o amor é o amor. Né? Ternura é ternura, acolhimento é acolhimento, né? Então, para mim, são pilares supremos, né? Por isso que esse kitzinho foi criado, porque ele resume, né, aquilo que a gente precisa levar como ingrediente na nossa mochilinha de encarnação e na nossa jornada, que também se estende para depois, né? Então, o primeiro composto é o amor, né? E é interessante que a gente tem dentro dele bromélia 2, né? Que trabalha exatamente a briga entre esses dois cérebros que a gente tem, né? Que é o cérebro arcaico e aquilo que a gente chama do cérebro moderno,
né? Então, há uma briga o tempo todo entre eles. Certo? Imagina isso, enquanto a gente está se comunicando, essa briga está acontecendo Tá lá lá. dentro. Ela está lá, né? E como é que a gente faz a gestão dessa discussão interna e dessa briga? Sim. Né? Gerir a comunicação, ela é uma arte e, e, e é um espetáculo quando a gente consegue compartilhar isso, né? Então, De uma forma legal, né? essa é a relação. Então, a gente tem Bromélia 2, a gente tem Indaiá, né? E a gente tem Moara. Então, a gente tem Indaiá porque vem trazer, a gente traz a questão essencial, que é quando a gente consegue estar nesse lugar de pureza. Por isso que é interessante quando a gente escolhe, não, mas eu quero simplesmente ser espontâneo, eu não quero pensar em nada, eu não quero meditar sobre as coisas, eu não quero pensar sobre elas, né? Ou elas são ou elas não são, né? Ok, mas quando a gente também está nessa energia consciente desse composto do amor, Indaiá vem emanar, né? Vem ajudar com que a gente ache esse lugar de pureza. Né? É a nossa essência, é o nosso Indaiá, É o nosso é o nosso lugarzinho, é como a gente é quando a gente entra dentro de casa, entra no quarto, fecha a porta, né? E fala assim, ai, agora sou eu. Ufa! Agora estou eu. Isso é ser Indaiá, é agora ser, né? E com o Bromélia 2, que vai justamente ajustar esse duelo desses cérebros. Gente, são bilhões de anos do arcaico e pouquinho ano do novo. Então, imagina, né? Então, vamos lá. Qual a diferença da essência do amor, da essência dos pets? Amar. Amar ou acolher, Cássia? Acolher, né? Acolher, né? Dos pets é acolher. Né? São emanações da mesma fonte, mas que acabam como um fitness. Por exemplo, num fitness, isso, acolher, né? Num fitness, eu vou trabalhar braço, mas eu posso trabalhar braço, ó, tô aqui mostrando assim, eu posso trabalhar braço assim, eu posso trabalhar braço assim. Então, a diferença entre amor e acolher é ambos, né, Tá têm dentro, né? núcleos que trabalham a pulsação do amor. Em acolher, a gente tem mais a questão traumática, é mais o abraçar, tá? E é o acalmar, porque você está acolhendo. O amor, claro que você acolhe, mas tem uma pulsação diferente, né? Então, o composto amor, ele fala muito dessa briga entre esses cérebros, né? Enquanto que o acolher, ele vem abraçar quando você está com o sistema nervoso completamente esgarçado, em geral por uma questão traumática. Trauma, a gente sabe que não precisa um caminhão passar por cima da gente, mas traumas são, inclusive, relacionais, né? Então, e aí a gente tem Moara, né? Nossa, que já é a comunicadora, né? Que é a comunicadora, porque Ela assim, quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de Moara, né? Então, nossos ancestrais, né? Tá lá na Moara, tá? Como você fazer links quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso que o amor, por exemplo, o acolher,
eles se completam, sem dúvida se completam, Sueli. É maravilhoso você colocar amor com acolher, né? É divino. Jamais vão se chocar. Você está só acrescentando energias, né, que fazem parte do mesmo núcleo, mas uma vai trabalhar a questão da reatividade, que é o amor. O amor trabalha muito mais a reatividade e o acolher trabalha a questão do medo. Quando você já está na reação do medo, né? Você já está na defesa, porque você apanhou, entende? Você apanhou, você está na defesa. Você apanhou, seja lá por que motivo, ou porque alguém te bateu, ou porque a vida te deu uma rasteira, ou porque você ouviu uma palavra torta e aquilo detonou todos os seus mecanismos de defesa, que você começa... Quantas vezes vocês me digam se vocês conhecem essa situação? Alguém falou uma coisa e você passa 5 horas se debatendo com aquela que a pessoa só falou uma frasezinha e você passa 5 horas respondendo aquela questão, se justificando dentro de você. Todos os seus mecanismos de defesa estão completamente frisados, sem nenhum condicionador, entende? Lavou o cabelo com sabão de coco, entende? E vai tentar desembaraçar. Tem gente ali. Então, é exatamente, remoendo, exatamente. Total. Né? Enquanto que o amor é a pulsação, né? Então, vai melhorar os mecanismos que brigam dentro de você. O acolher é porque você já levou a lambada, tá? Então você desfrisa todo o seu sistema nervoso, né? E realmente, né, com a Moara lá, né, fazendo o trabalho das pontes, né, de comunicação internas também, porque também para eu poder ter a tranquilidade. Quando eu falo tranquilidade, eu não quero dizer o vagar quase absoluto. Pode ser rápido, pode demorar um segundo, mas se eu estiver tranquila em mim, esse segundo não detona todos os processos, né? Então, estava falando, né? Olha, acolher é tudo, gente. É um carro-chefe. Não é do de hoje. Não é do papo de hoje, mas eu posso dizer que acolher é tudo. Se puder tomar amor com acolher, é zen total, entendeu? Olha, estamos aqui na vibração do acolher. E levei um ontem, e Marionita é assim mesmo, né? Porque... E a gente vai levando, sabe? Eu cheguei à conclusão que assim, bateu, tem aquela história, né? Levou, então agora vamos ver como é que eu vou reagir para o próximo, né? Tem essa questão do prazer, né? O prazer, ele que é um composto que está dentro do kit, né? Vem trazer muito essa questão, né? Que você fica mais safo, sabe? Para lidar com as situações, né? Mas tem um jogo de cintura, prazer traz essa maleabilidade, né? Capacidade também de responder sem dar uma martelada, mas trazendo a pessoa para uma água mais gostosa, né? Então, prazer é muito importante, né? Temos em prazer caju, né? Que trabalha a força da vida, bromélia 1, que é a abertura, e em borrudá, que é o prazer divino, né? O prazer da natureza, o prazer da sensualidade. Sem erotismo, sensualidade, a gente vai ficando seco, né? Seco nas reações também de comunicação, né? Então a terceira composta, né, é poder, certo? Poder. É interessante que a palavra poder, ela gera
Relaxar. algumas vezes nas pessoas uma reação de ai, poder não, gente. Ai, eu não preciso disso. Poder é uma coisa que, ai, eu não quero nem mexer nisso, porque ai, eu fiz uma regressão e eu era muito poderosa, e aí, então, sabe, nessa vida, nossa, é uma coisa que eu não vou poder mexer de jeito nenhum, porque eu vim agora humilde total. Ok, tá legal. Eu respeito, mas poder é fundamental, certo? É um portal, inclusive um portal do Castanheda, né? Um dos portais de evolução. E todos nós passamos pelo teste do poder. Né? Astrologicamente, tem um momento que a Susana super aponta quando a gente está nesse ciclo, né? Porque poder, ele existe, nós precisamos, é terceiro chakra, precisa estar bem estruturado. Quem não trabalha o seu poder adequadamente tem uma dificuldade muito grande com o poder do outro e sempre acaba se colocando numa posição de vítima, né? Porque não trabalhou o seu poder adequadamente. Né? Poder como força, Fabi. Com o mau uso dele. Exatamente, Ana. E poder é uma força. Tá? Terceiro chakra. Né? Nós precisamos sentar no nosso poder. Não tem nada a ver com autoritarismo e arrogância. Né? Não é isso. Poder não significa ser arrogante. Arrogância é o lado sombra do poder, certo? O poder pessoal é fundamental. Achar o seu poder e ir buscá-lo. Ir buscá-lo no cotidiano. Né? Quem sou eu com o meu poder? Né? Porque no momento em que eu tenho ciência do meu poder, eu posso reverenciar com respeito o poder do outro. Eu não preciso atropelar ninguém, né? E também ninguém me atropela, porque eu tenho meu lugar. Então, as essências que compõem poder são lindas também. Então, primeiro, soberania, claro, né? Que vem trabalhar essa questão do terceiro chakra, onde que está o nosso tesouro, né? Onde é o vórtice da minha força? Né? Quem sou eu? Né? Como que eu acesso? E a soberania vem, parece que ela vem dissolver o nó da dúvida, né? Fazendo com que emerja essa riqueza também tão singular que cada um é, né? Não tem ninguém igual ao outro. E aí depois vem Piatã, né? Piatã, né? Que é essa árvore, que vem com essa ancestralidade, né? Que irrompe a terra. Abre seus braços como condomínios de bromélias, líquens e cogumelos e flores silvestres que se emaranham nela, mas ao mesmo tempo essas raízes que sabem ocupar o seu lugar. Né? Então, quando a gente abre esses braços e diz, não, né? Até aqui sim, mas mais que isso não, já dei. Né? Então, Piatã é uma essência maravilhosa para quem tem essa tendência de o tempo todo estar dando e de repente esvazia, né? Então fica esse esvaziamento daquilo que é como se não tivesse mais nada. E a Piatã vem trabalhar exatamente o limite, né? E que tem muito a ver com poder pessoal, junto com soberania, dão um guisado perfeito. E a terceira essência de poder é renascer.
né? Por que renascer? Porque ela impulsiona, né? Ela também faz o equilíbrio entre aquela florescência delicada que está dentro dela, protegida. É como se o nosso indaiá tivesse protegido, mas ao mesmo tempo a gente tem coragem de se lançar. A coragem e o poder, elas são ingredientes importantes desse pilar, né? A coragem de ser, a coragem de expressar. Por isso, né, a gente está falando, a gente está colocando um pouco o foco na comunicação hoje. Por quê? Porque é onde a porca torce o rabo, porque é onde a gente atravessa os limites, onde atravessam os limites, onde a gente se desgasta pela forma de se expressar, e é onde a gente acaba perdendo muita força, né? E a gente acaba perdendo esse lugar de poder, né? Porque é atropelado pelas reações neuroquímicas que acabou provocando no outro. E aquele conteúdo, aqueles 7% ficam lá esperando. Ficam lá bonitinhos esperando para serem resgatados de novo, né? Aí a gente tem o próximo pilar é visão. Quem que não quer ter visão? Porque é isso que eu falei. Quem que não quer levar no passado, no presente, no futuro, na mochilinha da próxima encadernação, amor, poder, visão e prazer? Eu quero! Então, são pilares que trazem uma interessante imutabilidade, no sentido de que é possível levar eles adiante. Sim. E visão, né? Essa capacidade de eu estar de frente a uma situação, ou entre dois, ou uma situação social, onde eu consigo ter a visão do todo para que aquilo que eu quero manifestar através da comunicação vá da melhor forma possível. Quando é interessante quando a gente dá aula, e aqui tem presente várias professoras, né? Então, quando a gente dá aula, uma coisa é a gente dar aula encastelada. Bom, eu vou lá, eu dou minha aula, meu conteúdo, tanto que faz, como é que eu nem sei como é que é isso, mas eu sei que isso é possível, né? Você vai, às vezes, com uma oratória brilhante, né, com conteúdos fantásticos, mas há uma barreira, né, entre você e a sua performance maravilhosa e quem está presente também. Outra coisa é quando você percebe o tempo todo o que está acontecendo e você vai sentindo as reações de defesa, as reações de abertura, e vai com o poder da visão, porque a visão é trazendo também o sentir, né? E o visão não é só enxergar, mas enxergar sentindo, né? Aonde que está mais aberto, aonde está mais fechado, como uma palavra é capaz de transformar o ambiente, né? Um gesto é capaz de transformar um ambiente. E o que a gente traz na nossa mochilinha de recursos, pensando em comunicação, né? Para que a gente consiga navegar nesses contextos, né? Nessas situações, em interação. Porque isso é educação também, né? Isso é quando a gente quer aprimorar, isso é quando a gente também quer trazer aprimoramento, né, para o outro, né? E nesse processo de educação, se educar também, né? Que é a famosa frase, a elegância da alma. Precisamos dela? Bom, os buscadores a buscam. É um bom norte.
né? Existem outros, mas é um bom norte, né? Então, visão, o que que vem dentro de visão? Olha, vem Marupiara, né? Essa capacidade de você foi devastado, né? Sua terra foi devastada e você começa, né, a explodir em cores vivas, né? E com isso você faz sombra para os menos afortunados, ou então para aquelas sementinhas que estão esperando um pouco de sombra, né? Então, Marupiara, visão, né? Capacidade de enxergar que tem mais visão. Por que que é importante na comunicação? Porque tem mais. Eu não sou a dona da verdade nunca. Nós estamos sempre numa interação de informações, né? Então, com essa, a partir da visão, porque na visão eu trago o meu poder, o meu tamanho real. Eu não preciso ser nem muito e nem pouco, né? Mas eu ter aquele tamanho, trazendo a questão da pulsação do amor como uma geometria cósmica, né? Uma arquitetura, uma inteligência cósmica. Né? Porque o amor, como eu sempre digo, não é nhenhenhenhé, né? O amor não é só, ai, que lindinha, ai, que bonitinha. Não, o amor, às vezes, é um tabefe no meio da orelha. Mas o problema são os timings, entende? Uma coisa é você ficar esbofeteando para acordar uma pessoa, outra coisa é você dar uma bufetadinha, mas depois você dá a colher para ela. Né? Que são, por quê? Porque a gente precisa acordar todos nós também, né? Ninguém está pronto, né? Estamos aqui aprendendo, né? Em relações mútuas, essa que é a beleza. E comunicação é uma arte, comunicação é uma arte, tá? Uma das mais complexas, porque a gente consegue destruir uma relação em um segundo. Um segundo. Você é capaz de destruir uma relação que você construiu por décadas, por uma palavra usada na forma e atingindo a reatividade do outro no lugar errado. Complexo, né? Complexo, mas é fascinante, né? E os filhos se encaixam extremamente, os filhos e os pais também se encaixam total nesse processo, os parceiros, os filhos, os pais, os amigos, todos, né? Nesse processo de refinamento, né? E aí a gente traz o aqua laranja, que trabalha muito a questão da relação, a questão do segundo chakra, né, que é relacional. E ele vem trazer a vontade de se relacionar. A vontade de se relacionar é uma vontade de comunicar. Relação e comunicação fazem parte do mesmo gominho. Né? Então, essa... que mais entra na visão? Então, vamos lá, desculpa, porque eu fui, né? Eu fui indo aqui também. Marupiara, Eloá, Eloá, que é a capacidade de você sentar no seu trono interno e olhar a cadeia de probabilidades. Ela é um exercício fantástico. Eloá é uma sacerdotisa, né? Então, é a capacidade do olhar, de você estender a partir do seu olhar e do sentir, né? Tudo que é possível dentro daquele contexto. E a partir dessa percepção, da visão, que é o voo ou do falcão ou da águia, né? que são totalmente os animais de poder da visão, né?
de você conseguir escolher aquilo que você sente que é o melhor para aquele momento. Às vezes é se calar, às vezes é aguardar. A visão, ela traz exatamente isso. Quando eu posso, o quanto eu posso ou eu não posso. Né? Posso aguardar? Posso aguardar. Ou ponho um pouco, ou ponho tudo. Mas como que eu faço para tornar o ambiente, o lugar mais agradável possível? É uma arte, porque todo mundo tem reatividades, né? E às vezes as coisas automático. Explodem numa rapidez, né? Mas a busca do refinamento é muito importante. Né? Buscar, saber que não estamos prontos, mas buscar isso e ir adequando, né, nas situações. Então, Eloá traz muito o sentir amplificado sem projeção. O grande problema da visão é projeção. Eu projeto em você aquilo que eu quero que você seja, né? Para que a comunicação seja tão ajustada, né? Então, eu não posso projetar em você, e você vai achar aquilo, você vai pensar aquilo, você vai reagir assado, você isso, porque você é aquilo. Se o seu canal estiver limpo, né, com o amor no centro como vórtex, não tem como ferir o outro. Aí que tá. Né? O problema é quando tudo isso está deslocado. Aí você fere com muita facilidade, mas senão não tem como. Né? E a terceira essência que está dentro do composto visão é a Araripá. Essa nossa árvore, né, de Mata Atlântica, essa ancestral, essa força que traz tanta proteção, né? Então, esse centramento, essa abertura do espaço interno, essa sensação de proteção, pode voar, olha por cima, dá uma olhada, né, de como que as coisas estão, né, para que você possa interferir o quanto você pode interferir. Então, aqui estão as essenciazinhas dentro de visão. E tem uma frase que eu li que eu fiquei apaixonada, que eu vou buscar aqui, que é da Madre Teresa de Calcutá, né? Que é uma frase que eu achei lindíssima como um norte, né, para os nossos caminhos. Eu vou ler para vocês. Tá? Não devemos permitir que ninguém saia de nossa presença sem se sentir melhor. Então, nós temos uma responsabilidade com a nossa presença. Com a gente. De poder deixar o outro se sentindo melhor. Nós temos esse poder. E nós temos esse poder através da comunicação. Fabi, você está pedindo para eu repetir? Vou repetir, querida. Espera aí, 2 minutinhos. Né? Prazer tem caju, bromélia 1 e embarrudá. E vou ler de novo a frase. Tá? Não devemos permitir, né, que ninguém saia de nossa presença sem se sentir melhor. Eu acho tão lindo isso. Né? Quando a gente consegue fazer isso, é uma dádiva, né? É uma dádiva, é um presente. Né? E a gente consegue fazer isso através da comunicação, através de todas as nossas interfaces. Quando a gente está sentado, né? A partir destes pilares, né? E lembrando sempre que essas essências estão dentro dos pilares, mas sempre em proporções diferentes,
Por isso que é sempre diferente o composto, ele sempre tem um quê a mais do que simplesmente as essências juntas, né? Cada kit tem uma pitada de uma... E tem os mistérios lá, né? Cada kit tem e precisa ter, né? Porque esses pilares, eles são sempre criados em condições especiais, né? Então, eu fico muito feliz, né, de estarmos aqui. Hoje eu quero me despedir com elegância. Sem perder o timing, né? Que de repente acabou a live. Tchau, né? E eu quero agradecer profundamente, né? Assim que a gente está conseguindo compartilhar. Muito obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar gravada, né? E muito amor, muito poder, muito prazer e muita visão. E muito aqua laranja para fazer com que a gente vá refinando esse canal de comunicação cada vez mais, né? Porque é uma dádiva.